Pessoal, Galaxy S23 ou S23 FE. Qual será que é uma melhor opção para você comprar agora em 2024? É isso que nós vamos tentar descobrir nesse vídeo, fazendo o comparativo completo para você saber qual que é a melhor opção para você comprar em 2024. Então já fica no vídeo, deixa seu like, mas antes de começar, já manda aí nos comentários de qual celular e de onde você está assistindo esse vídeo, para a gente saber de onde você me acompanha, beleza? Vamos lá então, porque tem bastante coisa para a gente comparar. O S23 FE é esse branquinho aqui bem maior, tá? E o S23 é o menorzinho aqui, poderoso. Nós temos tamanhos diferentes, né? Já dá para perceber claramente aí na câmera, e são dos pontos que vai mudar a questão de bateria, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas. Aqui, a proposta dos dois é bem parecida, tá? Os dois contam com vidro na traseira, metais aqui na lateral e contam com proteção IP68. Então você pode derrubar na água, mergulhar, sem querer, se cair na água ele não estraga. Então até 1,5 m durante 30 minutos você pode mergulhar qualquer um dos dois. Isso é um ponto bem legal. Os dois têm 3 câmeras aqui na parte traseira e as 3 câmeras são bem parecidas, a gente vai ver isso nesse vídeo. Mas dando uma olhada na parte superior, olha, eles têm a entrada de chip no S23 FE e no S23 o microfone, que nos dois também tem. Na parte inferior dos dois, a gente conta aqui com a entrada de chip do S23 e com a saída de áudio nos dois e a entrada de carregamento. Então eles têm basicamente as mesmas entradas, nenhum dos dois tem entrada para fone, por exemplo, a 3,5 mm. Olhando agora em relação à tela, a gente já começa a ter algumas diferenças. O tamanho 6.1 para 6.4 polegadas. Parece pouco, né, em números, mas quando a gente olha as duas telas, a gente vê que o tamanho muda bastante. Então ali, basicamente, temos essa diferença de tamanho, mas aqui em relação a taxa de atualização, as duas têm 120 Hz, conta com HDR10, mas o brilho muda um pouquinho. O S23 ele entrega um brilho de máximo de 1750 nits, enquanto o S23 FE entrega 1450 nits. A resolução é Full HD nos dois, mas ali, quando você estiver fora de casa, o S23 tende a ter um brilho melhor para quando você estiver utilizando fora de casa, tá bom? Em relação à proteção das telas, Gorilla Glass Victus 2 no S23 e Gorilla Glass 5 no S23 FE. Então tem ali uma proteção um pouco inferior no S23 FE, porque ele também é mais barato e normalmente a linha Fan Edition, que é o FE, ele tende a trazer um custo-benefício maior, ser um pouco mais barato no caso. Em relação agora, além da tela, nós temos alguns pontos, né? O processador é um ponto que muitas pessoas me perguntam, Luan, qual processador está melhor entre os dois, Luan? Olha, Exynos 2400 ou 2200, se eu não me engano, eu vou abrir aqui o 3D Mark, 2200 no S23 FE e Snapdragon 8 Gen 2 no S23. Então a gente tem ali processadores diferentes, que eu acho que é a maior dúvida da galera. Então aqui eu vou mostrar para vocês uns testes de benchmarks que eu fiz aqui para você tirar a sua dúvida e vou dar a minha opinião também, tá? Então não pula o vídeo. Ó, vamos lá. 3D Mark primeiro, não, vamos no Tutu para você ver a pontuação, que é coisa mais rápida, ó. S23 faz 1.500.000 pontos, uma pontuação um pouco maior do que no S23 FE, que faz 1.155.000 pontos. Então, olhando ali em pontuação, o S23 é um pouco melhor. Olhando o 3D Mark agora, tá? Eu fiz o mesmo teste nos dois. Nós temos aqui uma pontuação máxima maior no S23 também, enquanto aqui no S23 FE nós fizemos uma pontuação um pouquinho menor, mas o que interessa pra gente é a estabilidade, tá? O que isso significa, pessoal? Quando inicia o teste, os dois começam ali com a pontuação máxima, 9.800 para o S23, 7.800 ali para o S23 FE. E quanto mais cai essa pontuação durante o teste, quando aumenta a temperatura, menor é a estabilidade. Então significa que o S23 FE teve uma temperatura maior e um desempenho inferior aqui por conta da temperatura. O S23 se manteve com um desempenho melhor. Então se a gente vê, o mínimo foi de 4.600 pontos lá no final do teste, ó. 4.788. Se a gente vê do S23, a menor pontuação foi de 7.142 lá no final do teste. Então nós temos uma estabilidade de sistema em relação à temperatura melhor no S23. Mas isso não significa que o S23 FE seja ruim, tá? Ele vai ter ali uma estabilidade menor, vai esquentar um pouquinho mais e vai ter uma drenagem de desempenho um pouco maior, mas ainda assim ele tem um desempenho bacana, tá? Olhando aqui na parte inferior, a gente pode ver em relação a gasto de bateria, foram 11% aqui no S23 e 10% no S23 FE. Então o gasto de bateria é bem próximo. A temperatura também foi bem parecida,
46 graus nos dois a máxima, então a gente não teve uma máxima de temperatura muito diferente, mas a taxa de frames foi um pouquinho diferente. O S23 entregou 83 frames máximo, enquanto o FE entregou 57 frames máximo. Então a gente teve ali 20 frames, 25 frames a mais aqui no S23, o que vai garantir um desempenho melhor dentro dos jogos, por exemplo. Mas não significa que o S23 FE não vai rodar os games. Ele vai conseguir rodar, mas o desempenho, se você for jogar por muito tempo, ele vai ter uma drenagem ali um pouco maior. Dependendo se você já estiver utilizando o máximo do processador, pode ser que o S23 FE canse um pouquinho mais rápido. Mas lembrando que teste de estresse é sempre em 100%. Dentro de jogos, não fica sempre em 100%. Então isso aqui é o teste extremo que a gente faz para ver como que está o processador. Dentro dos jogos sempre oscila o uso de processador, então não é a mesma questão. Aqui é só para a gente ver como eles se comportam. E a dúvida da galera é, o S23 FE, mesmo tendo o Exynos, ele teve melhorias? Sim, na minha opinião ele teve melhorias, mas ainda assim o S23 ele consegue entregar ali um desempenho um pouco melhor. Isso porque ele já tem uma proposta de ser um celular topo de linha, tá? O S23 FE, a proposta dele não é ser um topo de linha nesse quesito, beleza? Em relação à memória, os dois contam com 8 GB de RAM, então aqui para tirar aquela dúvida, né? Ô Luan, vai ter diferença ali no benchmark por conta disso? Não, os dois têm a mesma velocidade. Eu fiz também o Geekbench para a gente dar uma olhada e olha aí a diferença de pontuação na CPU. 1.500, 1.600 para 2.000 pontos, basicamente, e 4.000 para 5.000 pontos, basicamente. Então aqui a gente vê que se conclui que o S23 vai acabar entregando um desempenho um pouco maior. Então aí dentro de jogos, ó, aqui eu tô com o S23 com o Genshin Impact aberto, só para você ter uma ideia, né? Ele vai rodar basicamente o que você quiser. Aqui você não vai ter preocupação com isso, tá? E um ponto que você tem que se atentar é o tamanho da tela. Eu tenho uma mão levemente grande, né? Então na hora de jogar, pode ser que a tela fique um pouco menor. Mas se você vem de um iPhone ou coisa do tipo ali padrão, que tem a tela do mesmo tamanho, não vai sentir diferença, tá? A única coisa que você tem que se atentar é em relação à bateria, que dele é um pouco menor, né? Ele conta com 3.900 mAh, enquanto o S23 FE conta com 4.500 mAh. Então ali a diferença da bateria, né? A gente viu que a drenagem é bem parecida, então o S23 vai ter uma durabilidade menor dentro dos jogos, né? Vai ter que carregar um pouco mais rápido. Mas isso não significa, pessoal, que o S23 FE não vai rodar tão bem, tá? Tá tudo no máximo aqui o Genshin Impact, ó, e rodando super de boa, tá? Eu já tô com o jogo aberto há alguns minutinhos aqui, testando, e olha, nem tá esquentando muito, tá? Ele tá só esquentando de uma forma bem tranquila, e, na minha opinião, os dois vão ter desempenho para rodar tudo o que você quiser. Mas como eu mencionei, né, a tela dele é um pouco maior, então fica um pouco mais confortável para jogar, a visibilidade é um pouco melhor, né, que a tela é maior, e a bateria também dura um pouco mais. Então ali, para quem tem um foco mais em jogabilidade, o S23 FE pode ser uma melhor opção nesse quesito, né? Então aí você pode ficar de olho nele. E pelo preço, né, um pouco mais barato que o S23, pode ser uma melhor opção no seu caso. E como eu mencionei a bateria, né, tem uma diferença, né, 3.900 para 4.500 mAh, então a gente vai ter essa diferença de capacidade e a durabilidade de bateria do S23 é maior, tá? Mesmo ele tendo ali a bateria maior, parece que vai durar mais, mas a otimização também é melhor. Nos meus testes, o S23 FE tem uma durabilidade melhor. O S23 você vai conseguir utilizar ele ali até umas 5 horas da tarde, tranquilamente, de forma bem razoável, vamos dizer assim, não fica 100% no celular, mas também não fica sem usar, fica ali no WhatsApp, Facebook e tudo mais, funciona de boa. E o carregador dos dois máximo é de 25 watts, tá? Então ali, basicamente, a gente conta com um carregador bem parecido nos dois celulares. Um ponto que você tem que se atentar, né, se você quiser comprar ele, vai ter o link aí na descrição, tá? De lojas confiáveis, mas antes de comprar, se você for comprar o S23, tem um ponto que você tem que se atentar. A versão com 128 GB dele, ela conta com a memória de velocidade UFS 3.1. Já a versão com 256 GB, ela já tem a UFS 4.0, que já é mais rápida e vai abrir os aplicativos de forma mais ágil. O S23 FE não tem especificado qual que é a velocidade de memória, então a gente considera que o S23 tem uma velocidade de memória maior, então a velocidade é mais rápida, mas eu abrindo o Genshin Impact aqui eu não senti uma diferença muito grande, então acredito que do FE não seja uma tecnologia muito inferior não, deve ser a 3.1, no máximo uma 3.0. Já em relação às conectividades, né, os dois contam com NFC, tem carregamento sem fio e também carregamento reverso, então ali basicamente os dois contam com as tecnologias mais atuais nesse quesito da linha S.
E a Samsung ela traz isso de forma bem tranquila nos dois aparelhos. Então, tanto carregamento sem fio, carregar reverso o seu relógio, por exemplo, você consegue, e também conta com NFC para fazer pagamentos por aproximação. Já em relação ao áudio, vamos lá. Os dois contam com áudio estéreo, mas o S23 ele conta com áudio de alta qualidade, 24 bits. Vamos fazer um comparativo para você ter uma noção da qualidade, ó. S23 no máximo, tá? Qualidade muito bacana, S23 FE. Eu sinto a qualidade, a nitidez um pouco menor, mas a altura do agudo é um pouco maior. Vamos ver agora. Vamos outro agora, né? Um pouquinho mais de grave. É o que eu imaginei. Ó, pessoal, basicamente o S23 conta com uma qualidade melhor e um grave melhor. Você percebe mais essa questão do grave. O S23 FE ele acaba tendo um áudio um pouco maior em músicas com agudos, mas a qualidade é um pouquinho inferior. Mas não é uma diferença absurda não, tá? Só colocando lado a lado pra gente perceber. Só que agora chegou a parte que vocês querem mais conhecer, né? As câmeras. Qual será que é melhor? Tem muita diferença? Vamos conferir agora as gravações. Pessoal, estamos aqui fora agora com o S23 e o S23 FE gravando ali na câmera frontal, primeiro aqui em 4K a 30 frames, tá? Vamos comparar um pouquinho a qualidade para ver se tem muita diferença, né? Entre a linha FE e a linha S tradicional, que é muitas pessoas têm essa dúvida, né? O S23 é um celular mais compacto, mas às vezes a pessoa quer um celular mais grandinho como o S23 FE e fica na dúvida se vai ter muitas percas em relação à gravação, câmera, etc. E olhando aqui, eu percebo que a qualidade da imagem dos dois, elas estão bem parecidas, tá? A tela do S23 FE, ela tá um pouco mais brilhosa aqui fora, diferente do S23, mesmo setando o brilho em automático, tá? Deixei os dois em automático para eles poderem escolher ali o brilho que eles vão utilizar. Então aí, para você que vai utilizar para gravação, eu não sei se vai ter uma diferença tão grande assim. Talvez o microfone mude um pouquinho, mas eu duvido que seja ruim qualquer um dos dois, tá? Olhando aí, ó, um HDR ali em cima. Olhando ali atrás agora, ó, ângulo de visão bem parecido, hein? Bem parecido mesmo. E a nitidez agora, ó, para vocês terem uma noção. Olha aí. Qual que você acha que tem a qualidade melhor? Olhando aqui, eu acho que os dois são bem parecidos. Agora, eu consigo alternar aqui para a câmera traseira nos dois. Então vou fazer essa troca aqui agora. E agora aqui na câmera traseira, a gente tem basicamente o mesmo conjunto de lentes. Então assim, nós temos a wide, ultra wide e uma telefoto. Então eu tô aqui na tradicional wide, vou colocar a ultra wide nos dois. Agora a gente tá aí, ó, na ultra wide dos dois. Parece bem parecido, hein? Parece bem parecido, é bom. Parece bem iguais a qualidade, tá? Olhando aqui na tela. Claro que dentro do computador, numa mesma tela, pode dar diferença, tá? É que aqui eu percebo que a estabilização é boa nos dois. Temos ali uma qualidade bacana, grava em 4K. Vamos voltar para a principal agora. E vamos andar mais um pouquinho de testar, para você ter uma noção. Olhando aqui na tela, eu vou aproveitar que a Zoe tá lá longe e vou dar um zoom nela nos dois, ó. E vou chamar ela para cá, ó. Zoe, vem aqui. Vem. Zoe. Vem, vem. Olha lá. Ó, nessa lente aqui, pessoal, ó, parece que o S23 está com uma qualidade um pouquinho melhor, tá? O pelo dela tá um pouco mais claro, eu consigo ver um pouco mais as partes escuras. Como eu disse, a tela do S23 FE pode ter um contraste diferente. E aí dá essa diferença de cores. Mas se olhar um pouquinho lá no fundo, ó, a gente consegue ter uma ideia da qualidade, mas parece bem parecida. De novo, parece bem parecido, parecem bem iguais. Agora eu vou mirar em alguma outra coisa, vamos ver. Olha o etaria, olha lá. Bem parecido. De novo, vamos voltar para tradicional e vamos testar agora a estabilização. Zoe, vem. Ó, qualidade, senta. Senta, fica. Vamos fazer um videozinho, ó, para vocês terem uma noção aqui, ó.
É, bem parecido, galera. Pelo menos aqui eu não consigo ver uma diferença muito grande, não. Manda aí nos comentários se você achou uma diferença grande. Porque, pra mim, aqui na tela, a qualidade é muito boa dos dois. Então, como vocês viram, pessoal, as gravações, eu não sinto uma diferença muito grande. Eu percebo que o HDR do S23, ele acaba sendo levemente melhor. Mas se a gente comparar que os dois têm uma diferença de preço relevante, nós temos uma qualidade muito próxima em ambas as câmeras, tá? Tanto na frontal e na traseira. Mas já comenta aí o que você acha em relação às gravações, tá bom? Os dois gravam ali com máximas resoluções de 4K e 8K, mas na minha opinião, são bons celulares em todos esses quesitos de gravação. Já em relação às fotografias, eu sinto que o S23 na câmera frontal primeiro, ele tem ali uma qualidade um pouquinho melhor. A nitidez acaba sendo um pouco mais destacada e o HDR também, tá? A gente percebe que a câmera frontal do S23 acaba tendo uma qualidade levemente superior. Não é um absurdo, como eu mencionei, mas acaba assim tendo uma qualidade melhor. Um ponto que você tem que se atentar é que na lente ultrawide também tem esse ponto e na lente principal eu não senti uma diferença muito grande. O HDR do S23 ainda se sai um pouco melhor, mas no geral a qualidade das fotografias dos dois são muito boas, tá? Mas vai um ponto aqui para o S23 que ele tem a proposta de ser um topo de linha e entregar uma qualidade melhor. Mas o S23 FE é um excelente aparelho e não deixa a desejar em nada, tá? Mas sim, ele é mais caro o S23, só que entrega um pouco menos de bateria e acaba tendo um tamanho um pouco menor. Para quem prefere um aparelho maior, o S23 vai ser uma melhor opção, entregando uma bateria bacana, um desempenho muito bom e contando com câmeras excelentes, como vocês viram, e todas as outras coisas que a linha S entrega. Modo DeX, proteção contra água, as lentes de telefoto, por exemplo, e acabamento em vidro e metal. Mas para comprar eles vai ter link aí na descrição em lojas confiáveis, mas manda nos comentários aí qual você gostou mais e de qual celular você está assistindo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like e até o próximo vídeo.